Vamos lá. Vamos falar hoje um pouco sobre questão de identidade. Ó, daqui a pouco tem atendimento ao vivo, povo. Vamos lá. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos, um prazer recebê-los. Se você é a primeira vez que está nos nossos encontros, digita para mim no bate-papo, por gentileza. É a primeira vez? Ótima e fantástica noite, sejam todos muito bem-vindos. Se é a primeira vez que você está por aqui, digita para mim, por gentileza. É a primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Ótima noite, Rosa, Silvia, Viviane, Ricardo, vocês que entraram agora, sejam bem-vindos. Me perdoe se eu esqueci de alguém, de mencionar nome. Vamos lá. Pessoal, quando... me faz uma gentileza, enquanto eu começo a direcionar o conteúdo, digita para mim da onde você está falando no bate-papo, por favor, da onde você está. E aí eu vou fazer uma introdução aqui, né? Quando a gente fala de processos de identidade, é algo extremamente profundo, né? Por qual motivo, Éder? Porque quando a gente fala da questão da identidade, ela envolve muitos processos. Envolve, Éder, com certeza. Porque quando a gente fala de identidade, eu vou pedir para você anotar, tá bom? Quando a gente fala de identidade, a gente está falando de persona, personalidade, personagens. Vou explicar cada etapa dentro do processo. Segundo a psicanálise, todos nós vivemos o que a gente chama na máscara. O que seria a máscara, segundo Freud? Ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. A máscara seria um processo social. Como assim, Éder, um processo social? Porque observe, né? Dificilmente. Ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. Prazer recebê-los. Fala, Mister Júnior. Porque, por exemplo, imagine assim, né? Que você encontra alguém, a pessoa fala assim: Olá, como que você tá? E você tá num dia que você tá mal, porque você é um ser humano. E vai ter dia que você não tá bem. Você falaria para a pessoa assim: tô mal não, tô com complexo de inferioridade, tô me sentindo inútil, tô me sentindo mal emocionalmente. Não! A gente não faz isso. Então, observe. Então, o que a psicanálise ela diz, né? Psicanálise ao olhar de Freud. Ele diz que nós temos um processo que é comparado a uma máscara, que a gente não se apresenta realmente por uma questão social, por uma questão relacional, dentro dos nossos defeitos, vulnerabilidades, fraquezas. Tem as suas exceções, né, Rogério? Então, é difícil a gente abrir algo que chama vulnerabilidade. Éder, o que você quer dizer com vulnerabilidade? A vulnerabilidade é a nossa imperfeição. Se você é pai ou mãe, digita um para mim no bate-papo, por gentileza. A minha filha faz 14 anos daqui a alguns dias. Qual pai ou mãe normalmente vai falar dos erros que cometeu na adolescência? Você consegue se imaginar assim? De contar os seus erros da adolescência, das suas rebeldias, às vezes das fases que você foi teimoso. Então, é algo mais difícil. Eu não estou dizendo que as pessoas não falam, mas é uma faceta da nossa vida que normalmente a gente preserva. Então, aqui a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais, tudo bem? Aonde que sejam todos muito bem-vindos, um prazer recebê-los. Ó, temos gente aqui da Bahia, BH, Mato Grosso, Guarulhos, São Paulo, Ceará, um prazer recebê-los. Vamos lá. Quando a nossa identidade, a gente começa a construir ela?
A identidade, normalmente, a gente começa a construir ela com relação a quando começa a se despertar desejo. Éder, qual é a fase que começamos a despertar para o desejo? Se você quiser anotar, normalmente é entre 5 e 7 anos de idade, que é quando a gente começa a desenvolver um pouco mais de autonomia. Nessa fase, começamos a despertar desejo. Agora, por exemplo, você sente que na sua infância você foi autorizada a desejar? Uma camada mais profunda. Olha que interessante, que profundo. Você sente que na infância você era autorizado pela sua mãe a amar o seu pai? É interessante meditar nisso, né? Eu vou abrir algo mais pessoal para você. Eu venho de um lar com um pai alcoólatra. Meu pai, ele tinha um problema com bebida alcoólica. A gente não era autorizado a amar ele. Minha mãe falava assim: nunca seja igual ao seu pai. Só que observa o que que a mente ela vai entendendo, que a gente não tem autorização para fazer o quê? Para desejar o amor do pai. Às vezes o pai é falecido, às vezes os pais se separaram. Então, quem normalmente a gente usa como objeto de desejo? Se você quiser anotar, o primeiro desejo que você vai atender é a presença e o amor de pai e mãe. Minha pergunta é: como o seu outro genitor agia? Você tinha espaço para desejar esse amor? Você tinha espaço para desejar essa presença? Você tinha espaço para desejar essa atenção? Você tinha espaço de retribuição de se sentir desejado pelos seus pais? Eu confesso para você que eu não tinha. Então, no desenvolvimento humano, aos olhos principalmente da psicanálise, se diz uma expressão que o desejo foi castrado. Então, quando o desejo é castrado, a gente normalmente pega o desejo emprestado do outro. Vamos entender isso? Desejo emprestado do outro? Vou te explicar. É quando você começa a perceber que, por exemplo, o seu amigo ou sua amiga de infância tinha um pai mais atencioso, mais presente. E aí a mente faz o quê? Ela começa a desejar que outra pessoa fosse seu pai, que outra pessoa fosse sua mãe. Isso aconteceu com você? Digita dois para mim no bate-papo. Isso aconteceu comigo. Cara, tinha um monte de gente que eu queria que fosse meu pai. Meu pai era ausente, né? Meu pai tinha mais a bebida do que outra coisa. Muito obrigado pelo comentário de vocês. Aqui a mente começa a estabelecer um padrão. O meu desejo começa a ser baseado no outro. Então eu não tenho um desejo próprio. Eu começo a desejar o que as outras pessoas dizem que é para mim desejar. Quer ver num campo que isso acontece muito? Sua escolha de profissão foi uma escolha? Ou alguém chegou para você e falou assim: você tem que trabalhar, vai arranjar um emprego? Ou então, vai ajudar seu pai, vai ajudar sua mãe, vai ajudar sua tia, sua tio, vai ajudar o vizinho? Ou foi uma escolha? No Rogério foi escolha. No meu não foi, não. Eu não sei o seu caso. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Então, o que a mente vai entendendo? Que eu não tive espaço para o desejo. O que isso me impacta? O que isso reverbera? Vou te explicar, tá?
Isso vai impactar que muitas vezes, quando eu escolho, eu não tenho uma força para manter minha escolha. Vou ilustrar, tudo bem? Vai parecer que é real, mas não é não. É só um exemplo. Imagina uma pessoa que para ela fugir de casa, porque os pais são muito restritivos, ela resolve namorar e logo casar. O desejo foi pelo casamento ou para ter uma liberdade da casa dos pais? Liberdade da casa dos pais. Com base nisso, você entende que o desejo pelo casamento não foi dela? Foi de ter liberdade? E aí ela casa. E nos primeiros meses ela começa a lidar com a realidade que ela não vai ter essa liberdade. E quando não foi ela que escolheu o casamento, ela escolheu a liberdade, ela não tem uma força emocional para bancar os desafios, os desentendimentos, os problemas. Ela pegou o desejo da liberdade, mas ela pegou um caminho que ela não vai ter liberdade. Ela não vai ter uma vida de solteira. E aí, o que que acontece emocionalmente? Começa a ter problemas, conflitos e adversidades. E aí, depois de alguns meses, as pessoas até mudam isso. Elas chamam de incompatibilidade. Mas é porque na base o motivo foi errôneo. Por que foi errôneo, Éder? Porque foi um motivo meio, vamos colocar assim, né? Por compensação. Eu queria mais a liberdade que o casamento. E aí vem uma outra faceta. E aí eu vou pedir para você anotar se fizer sentido para você. Qual a outra faceta? Muitas vezes, dentro de todo esse fluxo emocional, o que que ocorre? A pessoa sente uma dor que ela se sente inferior às outras. Da onde vem isso? Isso vem da infância. Porque o que ocorre com a criança? A criança ela percebe que os adultos têm mais liberdade, têm mais direitos. E aí o que a criança se sente mediante os adultos? Pequena. E ela sente o quê? Com um complexo de inferioridade. Isso é normal das crianças. No entanto, que muitas vezes a criança ela quer ter os direitos dos pais. E o que a gente fala? Não, não, isso não é coisa de criança. Isso é coisa de adulto. Não, tira essa faca, deixa que eu corte, se é pequeno. Então a mente vai projetando o complexo de inferioridade. Como o emocional é atemporal, então isso quer dizer que não existe tempo, porque se eu perguntar para você hoje qual que é o alimento que te remete à infância, você pode se lembrar e sentir até mesmo a boca salivar, e isso só ocorre porque emocionalmente não existe tempo. Muitas vezes eu posso ter sido impactado emocionalmente e ter ficado preso a uma dor de infância e me sentir inferior. E aí, quais são as compensações que a neurologia, que o cérebro leva? Número um, querer coisas muito grandes. Sabe essas pessoas que querem coisas muito grandes? Carro tem que ser grande, casa tem que ser grande. Ela quer muito tudo. Éder, por que às vezes a pessoa quer muito tudo? Porque ela quer muitas vezes disfarçar a dor do complexo de inferioridade. E quando isso ocorre e ela começa a projetar tudo muito grande, tudo muita quantidade, que é um processo de compensação, ela vai entrar em um ciclo de frustração. Porque você imagina o esforço, o empenho, o estresse para manter isso tudo muito grande, muito exagerado, muita quantidade. Você vai falar dos processos
as metas sempre muito altas, os alvos sempre muito altos. E, gente, para a gente fortalecer a nossa identidade, são dois processos. Número um, eu preciso entender se o desejo é meu e se esse desejo não é emprestado. Vou ilustrar. Às vezes eu vejo uma pessoa que ela parece ser feliz numa atividade e às vezes eu estou me sentindo muito triste com aquilo que eu faço. E a mente faz assim: já sei, para eu ser feliz igual aquela pessoa, eu preciso fazer o que ela faz, certo? Não necessariamente. Porque eu estou pegando o desejo emprestado. Eu preciso entender se o meu emocional se adapta com aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso entender se o meu emocional fala: caraca, tá tudo bem fazer isso. Porque pode ser que não. Eu sou apaixonado por comportamento humano e entender as pessoas. Ontem, segunda-feira, é um dos dias que eu mais trabalho. Eu atendo 12 pessoas. Éder, 12 pessoas no único dia? Em um único dia. E para mim tá tudo bem. Mas tá tudo bem para mim porque eu estou alinhado com o meu próprio desejo. É óbvio que para você ser terapeuta, trabalhar com desenvolvimento humano, você não precisa atender 12 pessoas por dia, tudo bem? Eu conheço profissionais excelentes que atendem um, dois, três, quatro, cinco, isso é relativo. Mas você precisa estar alinhado com o seu próprio desejo. Sabe aquela famosa perguntinha? Faz sentido para você? Porque às vezes tem coisa que não vai fazer. Porque você tem personalidade, desejos, você tem compensações e tá tudo bem. Então isso precisa estar alinhado. Segundo aspecto, se fortalecer a sua identidade, é lidar com a realidade da onde eu estou, para entender onde eu tenho que ir. Éder, como assim entender a realidade da onde eu estou? Vou exemplificar. Imagine que eu estou começando na terapia agora e as pessoas não me conhecem como terapeuta. Você entende que eu teria que lidar com a realidade de onde eu estou? Você entende que eu teria que lidar com a realidade que eu precisava construir um nome, que eu preciso fazer, às vezes, algumas demonstrações, às vezes, alguns processos gratuitos, para eu conseguir chegar onde eu quero? Eu vou precisar de estratégia, eu vou precisar me tornar conhecido. Vamos supor que uma pessoa, ela está financeiramente endividada, tudo bem? Como ela faz para sair da dívida financeira? Lidar com a própria realidade, reduzir custos, abrir mão, às vezes, de um desejo. Eu vou ter que lidar com a minha realidade, mas eu vou te contar um segredo. A teoria é muito mais bonita do que a prática. Por que, Éder? Porque é um desafio você lidar com a realidade. Para mim também. Porque tem realidades que doem. Conversando com uma pessoa recente sobre um processo de música, né? Eu estudo música. Se você olhar ali no cantinho, tem um violão. Eu sou apaixonado por música. Mas observe, uma das maiores dores das pessoas, eu estava falando com uma pessoa que estuda música também, ele disse assim: Ô, Eder, como é para você, às vezes, ver que algumas pessoas começaram depois de estudar música e estão tocando melhor que você? Ah, cara, faz parte da vida. Ele falou: Meu, você acredita que me incomoda? Eu falei: Claro, claro que eu incomodo. Entendo. Ele falou assim: Eu tenho a sensação de perda de tempo. Me frustra isso perder tempo. Você acredita? Eu disse para ele: Claro, mas o que faz você considerar que é uma perda de tempo? Que você perdeu o tempo? Ah, porque o tempo passou e eu sinto que eu não aproveitei.
É compreensivo. Você já teve essa sensação? E você entende como isso pode ser um laço? Porque às vezes eu posso ficar frustrado e falar assim, mas já era para eu estar lá, eu estou aqui. E se você não te lidar com a realidade da onde você está, o desânimo pode te consumir, a tristeza pode te enlaçar, às vezes a angústia, às vezes a ansiedade, às vezes uma certa pressa pode te enlaçar e você fala assim, mas eu estou atrasado. E isso pode prejudicar muito seus resultados, porque novamente a sua mente vai projetar o desejo do outro. E aí eu pergunto para você, se esse é o seu caso, e eu confesso para você, eu já passei por isso. Como seria para você se fortalecer a sua identidade e ser gentil com você e respeitar o seu processo? Tem um dito popular que diz assim, ó, enquanto a vida há tempo. E é real isso. Então, se você sente que você perdeu tempo, se você sente que demorou para amadurecer, demorou para entender algumas coisas, você passou por um revés, não se apega a isso. Você pode transformar a sua vida a partir do agora. Mas se a sua mente ficar muito focada no que aconteceu, a sua mente pode confundir a sua identidade com o que foi. E você não é seu passado. Você não é frustração. Você não é uma decepção que você teve. Isso é o que aconteceu com você, mas não define quem você é. E muitas vezes isso pode atrapalhar a sua identidade. Eu conheço inúmeros casos onde o processo da angústia, de uma certa ansiedade, sobe. Por quê? Vamos ser honestos? A gente vive em um sistema que tem muitas aflições e imprevistos. Eu estava conversando com uma pessoa hoje sobre isso. Tem duas coisas que, desde que o mundo é mundo, que pessoas tentam dominar as massas. Como, Éder, que as civilizações são dominadas? Dois processos. Número um, medo. E número dois, inibindo a capacidade de raciocínio. Porque pessoas com medo, o nível de cortisol sobe no cérebro. E isso inibe sua faculdade de raciocínio. Porque a mente vai entrar em mecanismo de defesa. E uma pessoa que se sente culpada, uma pessoa que se sente frustrada, uma pessoa que está muito imersa em decepção, muitas vezes ela entra nesse mecanismo. Dentro da neurofisiologia do trauma, ela pode entrar em estado de congelamento. E ela pode, às vezes, adiar alguns compromissos, ela pode não ter energia, não pode ter disposição e pode ser encarada apenas como uma frustração. Mas é uma camada muito mais profunda. E eu acho incrível explicar isso, porque quando a gente não tem informação e uma informação precisa, a gente tira a conclusão. Você já percebeu isso? E as conclusões precipitadas normalmente não são boas. Não, Éder, claro que não, de maneira nenhuma. Então, o conhecimento baseado numa verdade, ela vai te dar uma clareza, uma propriedade gigante. É sobre isso. Vamos lá. Eu preciso ficar muito atento com o tempo, porque eu quero dar conteúdo, mas eu preciso atender também. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou abrir 3 vagas para essa semana
para você passar com uma sessão comigo. Topa uma sessão comigo? Se fizer sentido para você, eu vou colocar, ó, só que aí você vai precisar estar no nosso grupo que fica no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Então, eu vou escolher uma pessoa, eu estou colocando um link de inscrição aí no grupo de WhatsApp. Se você quiser, eu vou abrir 3 vagas essa semana para você passar numa sessão e você pode trazer o tema que você quiser. São 16 anos como terapeutas, mais de 33 mil horas de atendimento. Eu trato desde questões de trauma, procrastinação, até questões empresariais, relacionamento amoroso, dores infantis. Eu sou especialista em desbloqueio emocional. Se você quiser passar numa sessão comigo, vou abrir 3 vagas essa semana, tudo bem? Como eu faço, Éder? Comunidade Instituto Mendes, acabei de colocar um formulário. É só você preencher. Eu vou escolher 3 pessoas essa semana, tudo bem? Você vai ter uma sessão comigo completa de fio a pavio e você pode trazer o tema que você quiser. E para quem me conhece, sabe que a gente realmente entrega bastante, ok? Vai ser um prazer, tá bom? Mas hoje eu vou fazer um atendimento ao vivo de reflexoterapia quântica, tá bom? Vamos lá? E se faz sentido você passar, uma coisa que eu deixo bem claro, tá? Na sessão que eu vou realizar agora, uma informação importante: quem for passar pela sessão decide se a gente grava ou se não grava. Se você falar assim, Éder, não quero que grava, eu não vou gravar. Como semana passada fiz um atendimento, a pessoa falou assim, não grava, a gente não gravou. Então você pode erguer sua mão, literal ou virtual, que eu vou chamar uma pessoa para ser atendida, tudo bem? E o tema você pode trazer. E aí eu vou pedir para você me mandar as fotos do seu pé, como eu coloquei no grupo mais cedo, para a gente estar avaliando, tá? Então, fique à vontade, só erguer a mão literal ou virtual, e se eu te chamar o seu nome, você pode falar assim, Éder, não quero que grave, a gente para de gravar agora. Tem uma coisa importante, tá bom? Qual? Se tiver algo muito particular ou íntima, eu não abro. Por exemplo, a Daphne passou semana passada. Depois eu chamei ela no particular para a gente conversar, porque eu compreendo que tem coisas muito individuais e que a gente não abre, tudo bem? Então, se você tiver um tema, só você levantar a mão e fique à vontade. Eu já estou parando a gravação agora. Pronto. Agora que o atendimento passou, obviamente a gente falou que não ia gravar, né? Direito da pessoa. Pessoal, pergunta, dúvida ou curiosidade, fique à vontade. Eu estou gravando porque depois a gente vai disponibilizar, né, tanto a de hoje como das últimas 2 semanas no grupo para vocês, tá? Mas se vocês quiserem perguntar algo, fique à vontade. E não existe pergunta errada. Errada é você ficar com dúvida, com curiosidade e não perguntar, tá bom? Se você quiser liberar o áudio para fazer perguntas, se você quiser colocar no bate-papo, fique à vontade. Por que os pés revelam o emocional? Vamos lá, Cláudia. Ótima a sua pergunta. Cláudia, nos pés temos várias terminações nervosas, né? Então, mediante isso, quando eu olho o pé, eu não olho o pé. Eu olho as terminações nervosas e as marcas, tá? Então, vamos lá. Bora de aula de reflexterapia? É a técnica que eu sou professor há mais tempo. Vou explicar para vocês onde a gente vê as coisas, tá? Vamos lá. Então, ó, aqui tem uma cor, aqui tem outra, tudo isso tem um significado. Vocês estão vendo como se fossem essas dobrinhas aqui? Essas dobrinhas são marcas em pontos específicos. Na reflexoterapia, no método do Instituto, que a gente tem um método próprio, eu sou terapeuta ortomolecular, eu sou master em programação neurolinguística, e tudo que a gente estuda, a gente joga no pé. Então, por exemplo,
a gente desenvolveu um método aqui para ajudar as pessoas com dependência emocional e tratar com reflexoterapia a dependência emocional, a falta de autorização, essas vezes a questão de compulsão, essa preocupação excessiva com os outros, essa dificuldade de se autorizar o desejo, a identidade, tudo isso a gente trata pela reflexo aqui no Instituto. E eu consigo ver as faltas de minerais. Então, por exemplo, no caso dela, ela está com falta de um mineral que é o ziníquo, frequência de zinco com cobre. Então, dá falta de pertencimento, dá uma dificuldade no eixo hormonal, aflora algumas coisas. Então, são as terminações nervosas. Então, eu posso tratar a poli de duas maneiras. Eu posso fazer os estímulos nas terminações e eu posso também indicar oligoterapia, que vai ter uma nutrição a nível celular, que ela vai ter um bem-estar de forma mais rápida. Ou então posso fazer as duas abordagens. E a gente pode tratar o emocional, obviamente, em conjunto. E dá muito resultado, tá? Então, são as terminações nervosas que têm associações com os órgãos, têm associações com o emocional e com o processo do trauma. Mas isso aqui é 100% fisiológico. Eu já fiz trabalho até em hospital dentro de UTI, e os resultados são incríveis. Incríveis de verdade. As pessoas são controladas por medo? Muitas pessoas são, nem todas. Muitas pessoas são controladas por medo. Quando o indicador é maior que o dedão, o que que significa? Vamos lá, vou mostrar. Então, ó, se eu colocar uma régua, uma caneta aqui, ó, então ela vai ficar muito maior do que o dedão, o hálux, tá? Por quê? Por causa desse segundo dedo, principalmente. Então, quando isso acontece, a mente da pessoa, o pensamento dela é muito rápido, só que ela perde a concentração com muita facilidade, a mente vagueia. Então, às vezes, ela está falando uma coisa, ela vai lembrar de outra, ela emenda uma história. Ela lembra de outra coisa, ela emenda outra história. A hora que ela vai ver, ela não está falando nada do que ela começou inicialmente. Quando tem algumas pessoas, se colocar uma caneta aqui, que vai do quinto dedo ao hálux, a caneta fica retinha aqui, ó. Essas pessoas têm a linha de pensamento mais linear. São pessoas que elas são mais... Tem um nome. A mente da pessoa, ela é mais... Não é observadora. Não é uma pessoa que tem um ponto de vista mais clínico. Ela é mais cartesiana, entende? O pensamento dela é muito mais linear, tem começo, meio e fim. Por exemplo, se eu colocar uma caneta aqui no meu quinto dedo, nossa, fica muito distante. Então eu brinco nas aulas que eu tenho um pezinho no TDAH. A minha mente ela é muito rápida, só que para eu perder o pensamento, a linha de raciocínio é muito fácil. Então eu já desenvolvi métodos para me trazer a concentração para não perder o foco. Mas a pole, por exemplo, com essa estrutura de pé, ela pode perder o foco com uma certa facilidade. Tem que se policiar. A carinha dela falando que sim ali. Vamos lá. Analítico. Obrigado, Júnior. É essa a palavra, analítico. Quando o pé é mais linear, a pessoa é mais analítica, tá? Tem algum reflexo terapeuta aqui? Digita um para mim, se você é reflexo terapeuta, se você trabalha com reflexo terapia. Cara, é muito legal reflexoterapia. Você consegue atender tanto presencial como online, tá? Muito legal. Fala, Elião. Ótima noite. Galera, em breve a gente vai ter a nossa formação básica de reflexoterapia quântica, tá? Dá para trabalhar dentro de uma faceta bem legal. Você falou antes, estava anotando e perdi o final da frase sobre duas coisas que controlam as pessoas, tá? Como normalmente ocorre o controle das grandes massas por medo e por inibição de raciocínio. A gente chama isso de pensamento pensado, quando as pessoas começam
a querer embutir condicionamento e crenças, tá? Então, isso muitas vezes inibe raciocínio. Então, você percebe hoje, pelo amor de Jeová, não estou falando mal de ninguém, não, mas as gerações mais novas, quando a gente está amadurecendo ainda, o que que muitas vezes ocorre? Às vezes a gente não tem uma personalidade formada. O cérebro demora até os 21 anos para criar uma maturidade psíquica mesmo dentro do cérebro. Então, às vezes, a gente não tem uma personalidade formada, então a gente é muitas vezes influenciado. Então, com base nisso, é muito perigoso, principalmente se a pessoa está coagida por medo. Ela pode ser facilmente influenciada, ok? Boa noite. Meus pés têm muitas manchas. Poderia ser o quê? Ana, depende a mancha, depende a cor da mancha, depende aonde está a mancha, tá? Mas, ó, o link para ter a sessão tá lá no grupo. Preenche lá, eu vou dar uma olhadinha, a gente bate um papo e eu vejo o que significa, tudo bem? Desde muito tempo atrás ocorreu, mas hoje ocorre com mais frequência e intensidade, com força, mano, com toda certeza. Conseguimos ver vestígios de TDAH ou autismo, por exemplo? Se sim, aonde? Tá, vamos lá. Tem muito processo hoje de excesso de estímulo sendo dito que é TDAH. Então, muitas vezes existe um processo de inflamação neurológica. Então, cara, mas muitos casos. Por que isso acontece, Éder? Por excesso de estímulo. Então, de tempos e tempos, a sensação que dá é que algumas doenças viram moda. Você já percebeu isso? Cara, parece ter uma. É igual o nome, né? Tem a geração das Marias, geração do José, geração dos Enzo, tem a geração do autismo, geração do TDAH. Por quê? Porque tem alguns processos de patologias que parece que os diagnósticos vão sendo dados. Eu lembro que eu estava com uma pessoa, o médico nem olhou na cara da pessoa, já estava dando diagnóstico. E aí eu comecei a levantar um monte de pergunta, e aí ele mudou o diagnóstico. Então a gente precisa saber um pouco de fisiologia às vezes, e não precisa ser um especialista, mas você ter uma noção. Isso vai te ajudar demais. Então, na verdade, é importante a gente fazer estratégia anti-inflamatória, isso vai ajudar bastante. Trabalhar bastante, economizar e sempre aparecer um imprevisto financeiro. É ciclo familiar? Sim, tem uma questão emocional bem forte envolvida. Você trabalha, 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 guarda, imprevisto vem. A gente atende aqui, inclusive, pessoas que têm empresas com muitos funcionários que vivem isso. Eu atendi um rapaz, ele tem uma empresa grande, chega a ter 500 mil reais de faturamento mensal e não sobrava. Sim, pode ser uma repetição traumática, chama trauma transgeracional, tá? Mas isso é tratado, ok? Beleza. Galera, foi muito legal, muito gratificante, tá bom? Passar esses momentos aqui com você. Toda terça-feira, 19 horas, estamos juntos. Se você quiser convidar outras pessoas para entrar no nosso grupo, vai ser um prazer. A gente vai disponibilizar também a gravação. E se você quiser passar pela sessão, o link está lá no grupo, vai ser um prazer. Galera, muita gratidão, valeu, um beijo do coração e até a próxima, valeu!